não vi o pastor Eliseu já tem alguns dias. Mas olha só, nós combinamos. Obrigado. Todo interno, nós combinamos. O modelo, modelito, sem gravata. Pode tirar. Essa até eu vou preparar vocês para me oferecerem o louvor e a adoração nessa noite. Irmãos, o pastor Eliseu é um homem com conhecimento de Bíblia incomum, maravilhoso. Então, depois que conheci o pastor Eliseu, temos caminhado com ele. Eu tenho visto que o valor desse homem muito excede divinas joias. Deus te usa, Eliseu, como ele sabe usar. Tá bom? Deus te abençoe ricamente. Bem-vindo de volta a este povo. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Feliz por mais essa oportunidade que Deus me concede de estar aqui com os irmãos e ver aí alguns que já se tornaram conhecidos, né? E eu sou grato a Deus por essa oportunidade preciosa que Deus nos dá. É o melhor lugar que eu gosto de estar, é na casa do Senhor. Eu me sinto feliz todas as vezes que posso ir, seja para falar, mas principalmente para ouvir. Me deixa feliz de estar no lugar aonde eu escuto alguém dizer glória a Deus, aleluia, contar bênçãos, contar coisas que Deus tem feito, ouvir a palavra. Irmão, a palavra não tem nada que se assemelhe à palavra. A palavra, quando você escuta, você pode ouvir tudo, mas quando você escuta a palavra de Deus, tudo muda na sua vida. Deus começa a fazer mudança naquelas áreas que só o Espírito Santo conhece, e a palavra que é viva e eficaz vai penetrando no nosso interior e vai transformando aquilo que precisa ser transformado, porque nós precisamos ser transformados. Glória a Jesus. Falando no tema, eu já disse uma vez aqui na outra oportunidade, pregar para mim é uma das grandes responsabilidades da vida. Eu fico inquieto, o dia sabe. Eu fico inquieto, porque eu tenho a certeza que tem gente que entrou aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Alguns chegaram por conta de uma amizade, não é? Outros chegaram porque tem compromisso com essa obra. São muitas as razões que traz alguém a esse lugar. Então eu sei a responsabilidade, entendo a responsabilidade que é falar a palavra que Deus quer falar com você. E eu sinto essa responsabilidade. Eu estava indo hoje para a escola dominical, eu tinha alguns textos na mente, tinha até feito um esboço iniciado, mas no caminho para a escola dominical me veio claramente um texto. E é o que nós vamos ler agora. Eu trago a saudação do meu pastor, presidente da Assembleia de Deus de Parque Colômbia, pastor Ângelo, também pastor Joel, da congregação onde eu estou, servindo ao Senhor. Trago a saudação a essa igreja. Parabéns por mais esse aniversário que Deus concede a vocês. Cada um de vocês está sendo usado para que essa obra avance e o nome de Jesus seja glorificado nesse lugar. Deus abençoe essa igreja. Vamos ler Josué 24, versículo 14 e 15. Josué 24. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar.
servir o Senhor e servir com sinceridade e com verdade. Servir com sinceridade e com verdade. Deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Saulo chegou até aqui porque homens e mulheres que decidiram entregar sua vida a Jesus serviram ao Senhor. Alguns o Senhor já recolheu, outros partiram daqui com alguma missão a cumprir, mas os que estão aqui estão mantendo a chama do Evangelho acesa nesse lugar e estão servindo ao Senhor. Esse texto de Josué, ele nos fala de um homem que está chegando ao final da sua carreira. Josué, que era da tribo de Efraim, foi um homem forjado na dificuldade. Essa obra aqui não é diferente ao ouvimos hoje. Ela foi desenvolvida, estabelecida, desenvolvida com dificuldade. Muitos aqui passaram por momentos difíceis na vida. E Josué não é fruto de uma história fácil. Josué é fruto de uma história de traumas, de tragédias, porém de alguém que colocou a sua confiança no Deus vivo e todo-poderoso. E a história mudou. E Deus confirmou a palavra que havia dado no coração de José quando botou o nome do filho de Efraim. Porque Efraim é fruto da própria experiência de José. Um homem que foi traído pelos próprios irmãos, ainda na sua juventude. E a pior coisa é na fase da juventude você sofrer decepções. Quantos jovens tiram a sua própria vida por conta de decepções, ainda tão jovens, desistem da vida. Mas José não desistiu da vida. José continuou servindo ao Senhor, confiando no Senhor, e quando ele estava como escravo na casa de Potifar, ele não foi menos homem de Deus, jovem de Deus naquele lugar. Ele lembrou das experiências que tinham com Deus, dos sonhos que tinham com Deus, e ele ali servindo a Potifar, ele servia como quem estivesse servindo a Deus, e Deus glorificou o seu nome na vida dele. Ele vai preso por causa de uma acusação falsa, mas o tempo que ele passa na prisão, ele continua servindo ao Senhor, e vai servindo ao Senhor. Se você ler o texto que José estava na prisão, a Bíblia diz claramente isso, que aquela prisão, que era um lugar tão terrível, tão tenebroso, ela fica tão organizada, ela fica tão ajeitada. Era uma prisão, mas era uma prisão diferente. Por quê? Porque tinha alguém ali como sal da terra, influenciando aquele lugar. E aí, quando o padeiro e o copeiro vão parar presos, ele já está mais desenvolvido na sua maturidade, mas também está cada dia mais afiado com Deus. E ele revela o sonho, e o sonho se cumpre, mas quem recebeu a bênção esquece. Mas Deus não esquece. Deus tem tempo marcado sobre a nossa vida, e tudo que tem que acontecer vai acontecer. Deus só precisa que nós sejamos fiéis. Como José foi fiel lá atrás, naquele sonho ele poderia ter deixado, senão já que eu estou preso,
eu não quero mais saber nada de Deus, como alguns fazem na hora da tribulação. José não. Deus quer me usar, eu me coloco à disposição do Senhor para ser usado. E aquele sonho que foi revelado, ele traz lá na frente uma lembrança, quando mais o Egito precisava de alguém para ter uma resposta para o rei, a resposta estava na prisão. E José vem, dá a resposta, e aí dá a direção do que estava para acontecer. Aqueles 7 anos, não é, que seria de fartura, depois 7 anos de fome. E aí, naquele momento, Faraó vê, não tem ninguém melhor que você, é você que vai ser o governador. E ele é projetado na história do mundo, na história da humanidade, como o grande administrador do Egito. Mas lá no Egito, ele tem 2 filhos. E o primeiro Manassés, Deus fez crescer ele ali, Deus deu um renovo na vida dele. Mas Efraim, Deus me fez crescer na aflição. E tem muita gente que na hora da aflição parece que a vida vai ficando fechada, mirrada, mas é na aflição que Deus quer mostrar o seu poder, é na aflição que Deus quer ser glorificado. E José fez isso, e Deus abençoou a vida de José. Mas Efraim ele vinha com a palavra profética. Deus me fez crescer na aflição. E Efraim tem vários filhos, mas um deles, Sutelo, que também tem filhos, ele passa por uma tragédia. Qual é a tragédia? Uma tragédia muito comum nos dias atuais. Uma pessoa que está lá no seu trabalho e de repente vem um malfeitor e tira a vida de um trabalhador, tira a vida de alguém. A Bíblia diz que os moradores de Gate desceram e mataram os 2 filhos de Sutela. Pronto, Sutela ficou angustiado, perdeu o gosto pela vida, as coisas não iam mal na sua vida, e ele começa agora a entrar num processo de depressão. E passa um tempo, ele tem mais um filho, bota o nome de Berias, e Berias significa as coisas iam mal na sua casa. Mas naquele nome que ele bota no filho, que reforça um sentimento de derrota, que reforça uma mágoa guardada no coração, é naquele filho Berias que Deus vai começar a mudar a história de Efraim. A Bíblia diz que Berias tem uma filha chamada Seara, e Seara, ela é uma mulher empreendedora, ela constrói cidades e vai projetando a sua vida, e Deus vai mudando a vida daquela família, e ela vem a ser a avó de Josué. Então Josué, ele nasce numa família, uma família de uma história triste, de uma história de tragédia, mas Deus é aquele que pode mudar a história. Mas tudo começa com o homem, tudo começa com uma mulher que decide: eu não vou aceitar esse estado de coisas, eu sirvo ao Deus vivo e verdadeiro, eu vou confiar no Senhor, eu vou servir ao Senhor. E o que acontece quando decidimos assim? Já vimos hoje, nessa noite, alguém testemunhar. Quando alguém coloca a sua vida diante do Senhor, as bênçãos do céu começam a ser derramadas, histórias vão sendo mudadas, e coisas terríveis do adversário contra nós vão sendo jogadas por terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Josué é um homem de fibra, é um homem que tem experiência com Deus. Josué é um homem que a Bíblia diz que ele decidiu que ele não se apartaria da tenda aonde Moisés tinha as revelações. A Bíblia diz, ele não se apartava da tenda. Josué era um homem que estava disposto a todo momento para estar na frente das batalhas. Ele era considerado o general dos exércitos de Israel. E a Bíblia diz que teve uma batalha onde o nome de Josué foi exaltado por Deus. A Bíblia diz que
os moradores de Gibeão foram atacados pelos amorreus. Mas havia uma aliança de Israel com os moradores de Gibeão. E Deus é o Deus da aliança. Deus, ele valoriza as alianças. Por conta desses mesmos gibeonitas, veio fome em Israel. Sabe por quê? Porque Saul, quando perseguia Davi, matou os gibeonitas. Então, depois que Davi assumiu o trono, teve um período de fome. E o motivo foi esse ato de Saul, porque Deus não admite que se quebre alianças. Deus é fiel às alianças, e Ele exige do seu povo fidelidade com as alianças. Aí diz a Bíblia que nessa batalha, o dia já estava começando a chegar pela tarde, e a batalha não terminava. Aí a Bíblia diz que Josué faz uma oração. Ele diz assim: sol, detente em Gibeão, lua, fica parada no vale de Aijalon. A Bíblia diz que nem a lua se moveu e nem o sol foi embora. Ele permaneceu no mesmo lugar. Mas por quê? Porque Josué era semideus? Não, porque o Deus de Josué ouviu a oração de um homem que servia ao Senhor. Porque Deus ouve as nossas orações. Então Josué, quando ele é chamado para suceder a Moisés, não é à toa. Moisés era um homem que tinha uma vida com Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus. Josué, quando ele falou uma palavra na queda de Jericó, ele disse uma palavra interessante. Ele disse: nunca mais levante-se essa cidade. Se alguém ousar fazer isso, levantar a cidade de Jericó, quando botar os fundamentos da cidade, seu filho primogênito morrerá. E quando botar a porta na cidade, o seu filho caçula morrerá. Pô, muito bem, tem coisas que são tão pesadas que só na total desobediência a Deus é que alguém se mete a fazer. E foi nos dias de Acabe, o pior rei de Israel, um certo Iléu. Ele resolveu reedificar Jericó, e quando ele lançou o fundamento, seu primogênito morreu. E quando ele botou a porta na cidade, morreu seu caçula. Em outras palavras, Josué é contado entre os profetas de Israel, porque era um homem que servia o Senhor. E Deus, ele usa os seus servos, os profetas, quando quer falar qualquer coisa à terra. Então Josué 24, versículo 14 e 15, nós temos uma decisão. Uma decisão pode mudar a história. Uma decisão pode influenciar a vida de outras pessoas, não somente aquele que está tomando a decisão. Então Josué, ele está terminando seus dias, e ele faz um histórico. Ele recapitula a história de Israel, mostra a quantidade de vezes em que Deus interviu. Quando abriu o Mar Vermelho, aliás, desde quando Deus chamou Abraão, e na sua chamada, Deus foi guardando Abraão em toda a sua chamada. Deu-lhe um filho aos 100 anos. Depois Isaac teve um casal de gêmeos, Esaú e Jacó. A promessa que Deus fez a Abraão foi se cumprindo ao longo do tempo. Pois muito bem, e nasce a Jacó os 12 filhos, e os 12 filhos descem ao Egito, e no Egito se multiplica. Mas Deus, com um forte braço estendido, como havia prometido a Abraão, tira o seu povo do Egito, faz passar o Mar Vermelho, a coluna de fogo que estava de noite guardando o povo, a nuvem que cobria e protegia a nação de Israel na sua caminhada. A Bíblia diz: nunca se apartaram, porque Deus, Ele é fiel. O Deus é aquele que anda com o seu povo, vive com o seu povo. O povo de Deus nunca está sozinho. Essa semana eu estava vendo algumas notícias, alguns comentários, e vi um comentário de uma mulher que confessa e diz que não há Deus. E ela diz: você está sozinho. Ora, meus amados,
Se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que eu nunca estou sozinho. Todo o tempo tem alguém que me acompanha. Os olhos dele estão sobre a minha vida. A sua mão está estendida para salvar. Porque se assim não fosse, eu não estaria aqui nessa noite. E cada um de nós aqui, nós somos guardados pelo Senhor. E tantas coisas que poderiam acontecer e muitas vezes nem sabemos, elas são cortadas, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem planos, Deus tem coisas que quer fazer, e Josué entendeu isso. Josué disse assim: olha, Deus tem sido fiel a esse povo, mas Deus exige de vocês que vocês observem sua palavra, vocês guardem o seu mandamento. E ele está falando com o povo. Ele diz: se vocês guardarem o mandamento do Senhor, Josué 23, versículo 10, um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Então Deus estava com o povo todo o tempo, dando vitória. Irmãos, tem história de Israel, em que Israel vence batalha, o povo cantando. Onde é que já se viu isso? Segundo Crônicas, capítulo 20, Josafá entra numa guerra por causa da sua desobediência. Mas mesmo desobediente, nós cantamos aqui nessa noite. Nós só tínhamos pecado para oferecer, mas Ele nos amou. Ele nos amou, Ele nos amou. E Deus amando a Israel, amando a Abraão, seu amigo, tendo feito promessa, Deus não falha nas suas promessas. Diz a Bíblia que lá em 2 Crônicas 20, Josafá, ele confia no Senhor. Ele sentiu medo, mas confiou no Senhor. Ele creu no Senhor e nos profetas. E a Bíblia diz que quando ele vai para a batalha, Deus diz assim: vocês não terão que pelejar, apenas desçam pelo caminho que eu estou dizendo para vocês, e vocês verão a salvação do Senhor. Aí Josafá diz: bom, se é assim, botemos os cantores na frente, ao invés dos escudeiros, ao invés dos flecheiros, dos homens de lança, dos cavalos e cavaleiros, ele coloca os levitas cantando. E a Bíblia diz que quando os levitas começaram a cantar, Deus esbaratou os inimigos de Israel e deu vitória naquele dia. Grande foi a vitória. Então aqui, quando Josué fala, muitos anos antes, Josué está certo do povo que ele liderou durante boa parte da sua vida. Ele morre com 110 anos, e quando está próximo da sua morte, ele chama o povo. Ele chama o povo. Nós estamos caminhando rapidamente para o fim de todas as coisas. Os dias são sinais de que a volta do Senhor Jesus está próxima. Nós esperamos Ele a qualquer momento. Pode acontecer ainda hoje a volta do Senhor Jesus. E o mundo é o que dá os maiores sinais: a incredulidade, o coração fechado para as coisas de Deus. Como Jesus fala em Mateus 24, os homens só queriam saber nos dias de Noé de comer, beber, casar e dar-se de casamento. Ou seja, tudo que representa prazer é a única coisa que faz sentido para os homens do século presente. Mas tinha um homem no meio de tantos homens que ele fazia diferença na terra. A Bíblia diz que era o nome dele Noé. Noé andava com Deus e Deus se agradou daquilo e escolhe ele para construir uma arca. E numa arca que entra em dupla tantos animais, só entra Noé, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Mas o fato é que quando veio o dilúvio, Deus sabe preservar aqueles que o servem. Deus sabe preservar aquele que o teme. A Bíblia diz que as águas do dilúvio vieram, mas a família de Noé estava segura dentro da arca. Então, baseado em todos esses fatos, Josué faz um alerta à nação e diz no versículo 11: portanto,
guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque de alguma maneira, se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes a vós e a elas, entrardes e elas a vós, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir as nações diante de vocês, mas essas nações vos serão por laço, por rede, por açoite, às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos. E aonde Deus me faz chegar nesse texto? Josué tomou uma decisão: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês querem continuar, ou se vocês ficarem adorando outros deuses, é com vocês. Eu vou adorar o Senhor, eu vou servir ao Senhor, e eu não vou só, vou eu e minha casa, eu e minha família. Nós estamos vivendo dias em que nos deparamos com o evangelho falsificado. Isso não é surpresa, porque já nos dias dos apóstolos havia isso, um falso evangelho. E o que é um falso evangelho? Qualquer evangelho que trata o pecado como coisa simples e sem consequências não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio justamente fazer isso, salvar o homem dos seus pecados. Então os pecados acabam com a vida do ser humano, e Jesus veio salvar. Então não podemos nos enganar com mensagens que tentam amaciar o ego e diz: não, no final Deus perdoa todo mundo. Precisamos entender que Jesus falou: aquele que me segue, você está me seguindo, então você também me servirá. Não basta só ter uma ideia boa sobre Jesus ou sobre Deus, precisamos servir ao Senhor. E uma pergunta que a gente precisa estar toda hora se fazendo, eu me faço: se todo mundo fizesse no Evangelho o que eu faço, o Evangelho teria chegado até hoje? Porque se a resposta é, se o que eu faço não faz avançar a mensagem do Evangelho, não é o Evangelho que está errado, não é o pregador, não é a Bíblia que está errado, sou eu, e eu preciso mudar minha atitude. Essa igreja não chegou até aqui com 20 anos, 21 anos, sem sofrimento, sem lutas, sem esforço. Josué, quando é chamado, Deus disse: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te por quê? Porque as barreiras serão muitas, os inimigos se levantarão, tentarão parar a tua jornada, mas não desista, faça força, se esforce, porque eu vou ser com você. Aonde tu botar o teu pé, eu boto o meu e boto a minha bênção junto. Todo lugar que pisar na planta dos vossos pés, eu vou tentar. Mas era preciso que se esforçasse, era preciso que não fosse desanimado. Por que não pode ser desanimado? Porque você às vezes tenta, a primeira não consegue, a segunda não consegue, a terceira não consegue. É que nem Naamã, lá no capítulo 5 de 2 Reis. Se ele mergulha só 2, 3 vezes, não seria curado da lepra. Mas o profeta disse: mergulha 7 vezes no Jordão e tu vai ficar limpo. Ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e quando saiu, a sua pele é como de uma criança. Então nós precisamos nos esforçar. Não adianta vivermos uma vida sem compromisso com o Evangelho. Eu vi aqui, o tema da igreja era compromisso, aliança e compromisso. Porque sem aliança e sem compromisso, a igreja não consegue avançar. Nós não sabemos quanto tempo mais vamos ter como igreja na terra, até que o arrebatamento aconteça. Mas o fato é que o tempo que nós tivermos pela frente, precisamos continuar como sempre foi a igreja,
firme e constante, firme e constante, firme e constante, até que ele venha. Então Josué fala: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. E entramos então na palavra servir. Servir. Num tempo em que a mensagem principal ela está focada no crente como filho. O que é o crente como filho? O crente como filho é herdeiro das bênçãos, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus temos prometidas para nós. Somos herdeiros de Deus, Romanos capítulo 8, e co-herdeiros de Cristo. Que coisa boa, né? Pensar no crente como filho. Mas a mensagem que fala só do crente como filho, ela não é completa. O verdadeiro evangelho, ele nos coloca numa posição singular. Todos quanto receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então João fala: amados, agora somos filhos de Deus. Agora, porque antes não éramos apenas filhos naturais, filhos que foram formados do pó da terra e recebeu o Espírito, como todos os homens são. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou. Então, é preciso servir ao Senhor. Jesus conta uma parábola de dois filhos. Dois filhos. Mateus 21, 28 a 31. Dois filhos. E ele chega para o primeiro, na parábola, e diz assim: filho, vai para a minha seara trabalhar hoje? O filho diz o quê? Não vou. É bom ser livre, né? O pai nos deixa livre. Não vou. Ele diz: tá, eu tenho dois, vou para o segundo. Aí ele chega para o segundo filho e fala assim: filho, vai trabalhar na minha seara? Ele diz: tá bom, pai, eu vou. Aí diz a parábola que tão logo saiu da presença do pai os dois filhos. O que disse que ia, virou as costas e disse: eu não vou. Quem sabe que a desculpa dele foi a mesma que as pessoas têm hoje? Ah, eu não faço porque ninguém está fazendo. Não, mas ninguém está fazendo. Mas todo mundo é assim. Minha mãe, ela ensinava para os filhos dizendo assim: você não é todo mundo, você é você. Você é responsável por você. O que você faz tem responsabilidade, você não pode fugir. Quando nós pensamos na salvação, nós pensamos que para Deus nós somos únicos. Deus nos conhece como nome, pelo nosso nome, conhece o nosso interior. Opa, mas se Deus nos conhece como filhos, também Deus quer nos ver como servos. E aí o pai, o filho vai embora, não faz. Aí o que disse que não ia? Ele para e pensa: mas meu pai é tão bom comigo, tão bom. Por que eu disse não? Quer saber uma coisa? Não vou nem voltar lá, vou para a seara e vou trabalhar. Trabalhou o dia todo. Jesus pergunta a seus discípulos: quem foi que fez a vontade do Pai? O que disse que não ia e foi? Ou o que disse que ia e não foi? E todos responderam: o que disse que não ia, mas foi. Jesus lá em Mateus capítulo 7, ele diz assim: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Nós precisamos servir ao Senhor. Precisamos entender que fomos salvos não pelas obras, mas por outro lado, Efésios 2 e 10 diz que nós fomos salvos para as boas obras. Tudo que tem de bom, que pode ser feito por alguém nascido de novo, tudo que tem de bom, tudo que você possa fazer para se sentir feliz com você mesmo e com Deus,
Fique sabendo, foi Deus que preparou essas coisas para você fazer. É o que está dizendo Efésios, capítulo 2, versículo 10. Então, se essas coisas foram meticulosamente preparadas pelo Senhor, para que aqueles que são nascidos de novo, aqueles que se tornaram filhos de Deus, tenham um privilégio, porque é um privilégio, é uma oportunidade de ouro, você servir ao Senhor. Porque observa Jesus quando vem, o que é que Jesus disse? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Jesus serviu muito bem, porque ele serviu dando a sua vida por nós. E ele poderia ficar enterrado, mas ele ressuscitou o terceiro dia, para dizer que não há nada impossível que ele não possa fazer por mim e por você. Não tem causa perdida. Não tem nada na sua vida, nenhuma tragédia, que Deus não possa transformar, que Deus não possa mudar. Não há nenhum pecado tão terrível cometido, que Deus não possa perdoar e fazer de você um homem e uma mulher que estão andando num novo caminho, um caminho que leva para o céu. Então Josué, quando disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está entendendo isso. Não basta desfrutar das bênçãos de Deus, nós precisamos servir ao Senhor, porque Deus conta conosco, Deus conta com a sua igreja, Deus conta com aqueles que entenderam a chamada. Jesus disse assim um dia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha que coisa linda: e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que tempo terrível estamos vivendo. Muitas vezes, ainda que crentes, sentimos um peso na alma, sentimos um cansaço, sentimos um desânimo. Mas são 21 anos de igreja, de gente que não se deixou vencer pelo cansaço, e foi avançando, e foi avançando, e foi avançando. E à medida que a gente avança, Deus vai trabalhando nas nossas causas e trabalhando na nossa vida. Então é preciso servir ao Senhor. Jesus fala isso em João 12, 26: aquele que me segue, me servirá. Mas servir a Deus, em outras palavras, é se esforçar em fazer a vontade de Deus. Como é que a gente conhece a vontade de Deus? Através da sua palavra. É através da sua palavra que nós vamos aprendendo de que precisamos tomar uma posição. Não podemos nos misturar com o mundo, não podemos abraçar os seus valores, não podemos relativizar a santidade, a moralidade, a atitude correta, a verdade, a honra. Essas coisas não podem ser relativizadas. Essas coisas são absolutas. E quem abraça a Deus, abraça a santidade, abraça a retidão, abraça uma vida diferente para viver na terra. E nós precisamos viver essa vida. Tiago fala no capítulo 4, no versículo 4: olha, todo mundo que faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Então nós precisamos decidir que tipo de amigo vai andar conosco, se é o mundo ou se é Deus. Porque tem um homem, logo no início da narrativa de Gênesis, no capítulo 5, chamado Enoque. O nome dele significava mestre ou professor. E Enoque viveu 65 anos nessa linha, a linha da terra, a linha do mundo, a linha dos homens. Mas aos 65 anos, alguma coisa diferente aconteceu. Nasce seu filho, e entendo eu que ele teve uma revelação. Basta ver o nome do filho. O nome do filho de Enoque era Metusalém, que significa: quando este se for, virá o filho. Então o nome de Metusalém era um nome profético. E coisas do alto, coisas extraordinárias, coisas que os homens comuns não sabem,
Só os homens e mulheres de Deus sabem, é fruto de uma coisa só: homens e mulheres que andam com Deus. E Enoque andava com Deus, e ele decide andar com Deus. 300 anos anda com Deus até que é arrebatado, mas o filho fica. E eu já tive o trabalho de fazer um quadro comparativo e descobri nesse meu estudo que Matusalém morre no ano do dilúvio. Então Enoque foi trasladado para não ver a morte, e cumpriu-se a profecia sobre a vida do seu filho. Quando Matusalém se foi, veio o dilúvio. Essas coisas só acontecem com quem serve ao Senhor. Lá no mundo você sabe de tanta coisa, se juntar 10 não dá uma, porque a verdade está em Cristo. A verdade, o caminho e a vida estão em Jesus. E quem serve a Jesus tem essas 3 coisas: o caminho, a verdade e a vida. Então, para deixar aqui a gente chegar para o final dessa palavra, Romanos capítulo 12 nos exorta, no versículo 1 e 2, que nós não devemos nos conformar. O que é conformar? Conformar é você dizer: é assim mesmo, sempre foi assim, não vai mudar. Ora, quem está em Cristo, nova criatura é, segundo os Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus o tempo todo está fazendo coisas novas, está mudando situações, está abrindo a visão, está mostrando o que quer para nós. Mas se ficarmos envolvidos com o mundo, acontecerá o que Josué falou para o povo. Ele disse: se vocês se misturarem com essas nações, primeiro, vocês vão ser laçados. Esse povo vai ser um laço. Um laço. O que é um laço? Um laço, quando fecha, você não consegue sair, a menos que você clame pelo Senhor. E o Salmo 124, o salmista exalta a Deus, glorifica a Deus, dizendo: o laço quebrou-se e nós escapamos. Somente Deus pode cortar laços que o diabo colocou na vida de uma pessoa. Então, nessa noite aqui, a palavra é servir ao Senhor. Normalmente esse texto é pregado em cultos de família, mas a igreja é a família de Deus. A igreja é a família de Deus, e nós precisamos estar alerta, porque se você não clama, se você não fala, se você não se pronuncia como agente do reino de Deus, o mal vai avançando, as trevas vão tomando lugar. Mas quando o crente é sal do mundo e luz do mundo, coisas diferentes começam a acontecer. Porque alguém quer fazer, mas já não consegue fazer, porque o testemunho do crente fala alto naquele lugar, fala alto na vida da família. Então, nessa noite, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a palavra de Josué: serviremos ao Senhor. E Deus nessa noite nos chama a servir o Senhor. Mas, pastor Zéu, como é que a gente serve ao Senhor? Sabe como é que a gente serve ao Senhor? A gente serve ao Senhor primeiro quando aplicamos Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quando você fala de Jesus, coisas vão acontecer. Você vai ser mal visto, vão resistir você, mas alguém será alcançado. Paulo pregou lá no Areópago, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, pregou para uma multidão. Se você contar os que se salvaram, não dá 10 pessoas, mas mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Aquele que se salva, Deus vai usar para salvar outros, Deus vai usar para chamar outros, Deus vai usar para curar outros, mas é preciso pregar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. É preciso fazer discípulo. Mas que tipo de discípulo eu sou? Porque Jesus falou isso em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações. Aonde você chegar, tem um discípulo em potencial para receber a palavra. E terceira coisa que precisamos fazer, servindo ao Senhor, Atos 1:8: recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e servieis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então servimos ao Senhor, fazendo aquilo que Jesus veio fazer. E antes de voltar para o Pai, Ele falou: ide vocês agora, e vocês vão fazer as obras que eu faço, e vão fazer maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Quem vai fazer são vocês, a obra que eu vim fazer e quero fazer na terra. Mas é só assim, pastor, eu obedecendo a Deus? Não. Não é não. A gente serve a Deus sendo o melhor marido que uma mulher poderia ter. Aleluia. Pelo menos é isso que eu leio em Colossenses 3. Você amar sua esposa não é mais que seu dever e meu dever. E o que é amar? Amar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. É você usar de sabedoria com ela, porque elas são um vaso fraco. Isso quer dizer que elas são mais frágeis, mais sensíveis. Tem um movimento na terra que tenta igualar a mulher como homem. Não, a mulher é um ser especial. Um ser especial. E ela precisa ser tratada como tal. Antigamente se falava de rainha do lar, pois elas continuam sendo a rainha do lar. Então você serve a Deus quando cuida bem da sua mulher. Epa, mas é só isso? Não. É também você entender que mulher irrita. Mulher irrita. Está na Bíblia. Está escrito assim: e não vos irriteis com ela. Não é? Então a boa maneira de servir a Deus e a Jesus é não se irritar. Como é que a gente irritar? Cada uma tem a sabedoria, vai pedindo sabedoria a Deus, para Deus te dar sabedoria. Como eu disse, se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus. Pede a Deus. Porque se for para a internet, não vai ter boa doutrina. Mas o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. E o amor de Deus por nós será derramado em nosso coração. E nós vamos amar as nossas mulheres. E vamos amar os maridos, porque é recíproco. Vamos aprender a lidar com nossos filhos. Está dizendo assim: com sabedoria, para que não percam o ânimo. Então, ó, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. E se a gente continuar lendo esse capítulo de Colossenses, está lá na frente: empregados, patrões. Você, quando tiver, patrão, cuidando do seu empregado, lembre-se que ele é teu irmão em Cristo. Empregado, quando você estiver servindo ao teu patrão, lembre-se, tu tem também o Senhor no céu. Esse é só emprestado, mas Senhor mesmo é no céu. Sirva o teu patrão como quem está servindo a Cristo. Na verdade, o nosso relacionamento aqui na terra é o nosso campo de treinamento, para a gente treinar como agradar a Deus em tudo. E aí, se nós estamos nesse caminho servindo ao Senhor, nossa vida é abençoada. Porque a Bíblia diz, em Êxodo 23 e 25, pode botar lá, Êxodo 23 e 25, o que é que diz? Vamos ler junto? E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu, Jesus, tirarei do meio de ti as enfermidades. É isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. Então, quer bênção? Eu estou falando bênção. Bênção. Essas coisas que tem por aí que são tropeços, eu estou falando bênção. Se você quer bênção, serve ao Senhor. Serve ao Senhor. Nós temos 24 horas todo dia para viver. 24 horas. Em qualquer lugar do mundo, é 24 horas para viver. Separe um tempo especial para buscar o Senhor, para se achegar a Ele, como Josué falou com o povo de Israel. Ele disse: vos achegareis ao Senhor. Achegar ao Senhor. Aquele que se aproxima de Deus, Deus também mostra a sua presença,
na sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quantos dias faltam para o ano terminar? 340. Hoje é 25? 340. Quais são seus planos para os próximos 340 dias? Pois eu vou lhe dar um conselho em Cristo Jesus. Sirva ao Senhor com todo o teu coração. E você não precisa dizer o que Deus pode fazer, porque Deus vai fazer. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas Ele promete na sua palavra que se nós servirmos o Senhor, Ele abençoará o nosso pão, a nossa água, o pão representando as nossas necessidades básicas, a água, aquelas necessidades da alma, e as enfermidades, tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, vai sair em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu cantar só o finalzinho do coro da breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os salva.